Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos focar em três artigos essenciais da Constituição Brasileira de 88. O 39, o 40 e o 41. Eles são, tipo assim, a espinha dorsal das regras para os servidores públicos no país. Exatamente. São artigos fundamentais mesmo. Para essa conversa, a nossa base é o texto da própria Constituição, claro, incluindo as mudanças, as alterações significativas que vieram com emendas importantes. Sim, como a número 19, lá de 98, e a mais recente, a reforma da Previdência de 2019, que é a emenda 103. Elas mexeram bastante com o cenário, né? Mexeram muito. E o nosso objetivo aqui é entender como a Constituição organiza as carreiras, define o pagamento, as regras de aposentadoria e também a estabilidade desses profissionais. É um tema-chave para sacar como a máquina pública brasileira funciona, né? Pois é. Então vamos lá, desvendar esses pontos. Vamos lá. Começando pelo artigo 39. Ele diz que os governos, federal, estaduais, municipais, precisam criar um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, autarquias, fundações públicas. O que isso significa, assim, na prática? Bom, basicamente a ideia é padronizar as regras. Criar um caminho claro de progressão para quem trabalha no serviço público, sabe? É uma busca por profissionalizar a gestão de pessoas. Entendi. E a emenda 19, aquela de 98, ela também falou em criar um conselho para cuidar da política de salários, com participação dos servidores. E essa mesma emenda, ela trouxe critérios mais claros para definir os vencimentos. Ah, interessante. Que critérios são esses? Olha, o parágrafo 1º do artigo 39 detalha isso bem. A remuneração tem que levar em conta, tipo, a natureza do cargo, o nível de responsabilidade, a complexidade das tarefas. O que foi exigido para a pessoa entrar naquele cargo, né? E outras características específicas. A ideia não é ser um valor aleatório. O salário tem que refletir o que o trabalho exige. Faz sentido. Buscar um equilíbrio, né? Exato. Tratar de forma igual o que é igual e diferente o que é diferente, né? Faz todo sentido. E eu tô vendo aqui também a exigência de manter escolas de governo para treinar e aperfeiçoar os servidores. E mais, participar desses cursos vira requisito para ser promovido. Isso parece um estímulo forte para o pessoal não parar de estudar, certo? Com certeza. É um incentivo claro à qualificação contínua. Não é só passar no concurso e pronto. A ideia é que o servidor continue se desenvolvendo durante a carreira. Legal. E, além disso, o artigo também estende direitos básicos dos trabalhadores da iniciativa privada, sabe? Salário mínimo, férias, 13º. Isso está no parágrafo 3º. Claro, a lei pode exigir qualificações diferentes para cada cargo, dependendo da função. É aumentar a transparência e o controle sobre quanto ganham as altas autoridades. Para evitar aquelas folhas de pagamento cheias de códigos, valores extras que ninguém entendia direito, sabe? Entendi. Mais clareza. Mas essa regra do subsídio vale para todo mundo? Para todos os servidores? Originalmente não, era mais restrita a essas autoridades que você mencionou. Mas o parágrafo 8º, ele abriu a possibilidade, sim, de estender o pagamento por subsídio também para outras carreiras, dentro do serviço público, desde que tenha uma lei específica para isso. Ah, tá. Precisa de lei. Precisa. E tem outro ponto interessante no parágrafo 7º. A ideia de que a economia feita com despesas correntes pode ser reinvestida na melhoria do serviço, em qualidade e produtividade, e pode até virar um bônus para os servidores. Um bônus. Interessante isso. E teve uma mudança mais recente importante nesse artigo, né? Algo sobre as vantagens temporárias. Sim, crucial. A emenda 103 de 2019 adicionou o parágrafo 9º. Ele proíbe, assim, expressamente, incorporar vantagens temporárias. Tipo as de chefia. Exato, como aquelas recebidas por ocupar um cargo de chefia, uma função de confiança. Incorporar isso ao salário definitivo do cargo efetivo. Na prática, isso combate uma forma antiga de inflar o salário base permanentemente, sabe? Mesmo depois da pessoa deixar a função temporária. Ah, entendi. Para não carregar para sempre. Isso. É uma mudança estrutural, com impacto fiscal e na lógica da carreira também. Entendido. Bom, vamos então para o artigo 40. Ele trata da aposentadoria dos servidores efetivos, o regime próprio de previdência social, o famoso RPPS.
Um tema sempre sensível e que, nossa, mudou muito com a reforma de 2019. Mudou demais. A redação atual, que veio com a emenda 103, ela reforça muito o caráter contributivo e solidário. Contributivo e solidário. Isso, ou seja, o sistema depende das contribuições de todo mundo, do governo, dos servidores que estão na ativa e também dos aposentados e pensionistas. E tudo isso tem que seguir regras que garantam o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro e atuarial. O que isso quer dizer, assim, de forma mais simples, para quem está ouvindo? De forma simples, quer dizer garantir que o sistema tenha dinheiro suficiente para pagar os benefícios, não só hoje, mas lá na frente também, para as próximas gerações de servidores. É pensar na sustentabilidade do regime a longo prazo, tá? Ah, tá. A conta tem que fechar no futuro. Exatamente. A emenda 103 mexeu bastante nas regras de aposentadoria justamente para buscar esse equilíbrio. E quais são as principais formas de se aposentar hoje pelo RPPS, depois dessas mudanças todas? O artigo detalha algumas, mas dá para a gente resumir nos tipos principais. Sim. Primeiro, tem a aposentadoria por incapacidade permanente. Isso é quando o servidor não pode mais trabalhar de jeito nenhum e nem ser readaptado para outra função. Certo. Segundo, tem a compulsória. Essa é automática, quando o servidor atinge 70 ou 75 anos. Depende da lei complementar, né? E aí o benefício é proporcional ao tempo de contribuição. Entendi. E a terceira? E a terceira, que é a mais comum, é a voluntária. A voluntária. Essa teve mudanças grandes, certo? Principalmente nas idades, eu acho. Sim, bastante. A emenda 103 estabeleceu idades mínimas mais altas para aposentadoria voluntária na União. 62 anos para mulheres e 65 para homens. 62 e 65. Isso. Estados e municípios podem definir as suas idades mínimas, mas eles precisam fazer isso por emenda às suas próprias leis, tá? Não é automático. Cada um tem que ajustar a sua regra. Exato. E, além da idade, claro, tem os requisitos de tempo de contribuição e outras regras que são definidas por lei de cada ente. E o cálculo do valor do benefício também ficou, geralmente, mais complexo e limitado ao teto do INSS, do regime geral, né? O RGPS. Limitado ao teto do INSS. Isso, como regra geral, a menos que o servidor contribua para uma previdência complementar. Aí é outra história. Ah, a complementar. Vamos falar dela, mas antes, existem regras diferentes para algumas profissões ou situações? Lembre de ter ouvido falar sobre isso. Existem sim. A regra geral é não ter tratamento diferenciado, mas a própria Constituição, lá nos parágrafos 4º, B, C e 5, ela abre exceções, permite regras um pouco diferentes de idade e tempo de contribuição. Para quem, por exemplo? Por exemplo, para servidores com deficiência, mas tem que ter avaliação específica, biopsicossocial, para policiais e agentes penitenciários socioeducativos, para quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, químicos, físicos, biológicos, mas tem que comprovar a exposição, não basta ser da categoria, sabem? Entendi, tem que provar. E também para os professores da educação básica, infantil, fundamental e médio. Eles podem reduzir a idade mínima em 5 anos desde que comprovem tempo exclusivo em sala de aula. Mas são exceções bem definidas na Constituição. Entendi. E falando em regimes diferentes, como fica quem trabalhou um tempo na iniciativa privada contribuindo para o INSS e depois virou servidor público contribuindo para o RPPS? Soma o tempo? Soma, sim. A Constituição garante a chamada contagem recíproca, tá no parágrafo 9º. O tempo de contribuição em um regime pode ser levado para o outro na hora de aposentar. Tem regras de compensação financeira entre os sistemas, claro. Ah, que bom. O que é proibido, e está no parágrafo 10º, é contar tempo fictício, ou seja, tempo que não teve contribuição de verdade. Certo, sem jeitinho. Outro ponto que você mencionou e que mudou com a reforma foi a previdência complementar, né? Fundamental essa parte. Os parágrafos 14, 15 e 16 estabelecem que a União, os estados, o DF e os municípios têm que criar um regime de previdência complementar para os seus servidores. É obrigatório. Tem que criar, para todo mundo. Bom, para quem entrou depois da criação desse regime complementar, ou para quem já estava e optou por aderir, o benefício pelo RPPS, o regime próprio, fica limitado ao teto do INSS. Ah, entendi. O RPPS paga só até o teto? Isso. Se o servidor quiser ganhar mais na aposentadoria, acima do teto, ele precisa contribuir para essa previdência complementar, que funciona de forma parecida com o fundo de pensão privado, sabe?
Na modalidade de contribuição definida, o benefício vai depender do que a pessoa acumulou lá. Entendi. É um complemento mesmo. E a reforma também tentou organizar melhor os próprios RPPS, os regimes próprios, né? Tinha muita coisa diferente por aí. Tinha e ainda tem, mas a reforma tentou dar um jeito. Uma mudança estrutural importante veio nos parágrafos 20 e 22. Primeiro, ficou proibido criar novos regimes próprios de previdência. Não pode mais criar RPPS novo. Não pode. E cada ente federativo, União, cada estado, cada município, só pode ter um único RPPS, cobrindo todos os seus servidores efetivos. Acabou aquela coisa de ter vários regimes dentro do mesmo governo, sabe? Unificou. Exato. E mais, uma lei complementar federal ainda vai definir normas gerais para todos eles, para buscar mais padronização na gestão, no cálculo atuarial, na fiscalização. É uma tentativa de centralizar e organizar melhor esses regimes que historicamente tiveram muito problemas de gestão e sustentabilidade. Ufa, o artigo 40 é denso mesmo, hein? Muita informação. Mas acho que deu para pegar as linhas gerais das mudanças. Vamos para o último de hoje. O artigo 41, que trata da famosa estabilidade do servidor público. Como funciona isso hoje em dia? Vamos lá. A regra geral, depois da emenda 19, lá de 98, é que o servidor concursado, nomeado para cargo efetivo, ele ganha estabilidade depois de 3 anos de trabalho. 3 anos de efetivo exercício. 3 anos? Mas essa estabilidade, ela é absoluta? Tipo, entrou, passou 3 anos, tá garantido para sempre? Não mais como algumas pessoas imaginam. Essa ideia de estabilidade absoluta mudou um pouco. Como assim? Quer dizer que um servidor estável pode perder o cargo? Pode sim. O parágrafo 1º do artigo 41 é bem claro quanto a isso. Existem 3 situações principais em que o servidor estável pode sim perder o cargo. Quais são elas? Primeira, por uma decisão judicial definitiva, o que a gente chama de transitada em julgado, sem mais possibilidade de recurso. Segunda, através de um processo administrativo, mas que tem que garantir o direito de se defender amplamente, a ampla defesa. Ok, processo administrativo com defesa. E a terceira? E a terceira, e essa foi a grande novidade trazida pela emenda 19, é por desempenho insuficiente. Verificado em uma avaliação periódica de desempenho. Peraí. Avaliação de desempenho, podendo levar à perda do cargo. Isso muda bastante a ideia tradicional de estabilidade, não muda? Muda completamente. Vincula a permanência no cargo à demonstração contínua de capacidade de produtividade, conforme regras que têm que estar definidas numa lei complementar e, de novo, sempre garantindo o direito à defesa para o servidor. Entendi. A estabilidade não é mais um cheque em branco. Exatamente. E tem mais. O parágrafo 4º reforça que a própria aquisição da estabilidade lá nos 3 primeiros anos, o chamado estágio probatório, ela depende de uma avaliação especial de desempenho. Ou seja, não basta só cumprir o prazo de 3 anos. O servidor precisa ser aprovado nesse período inicial. Ah, então a avaliação já começa cedo. Começa cedo para ver se a pessoa realmente tem condições para o cargo. Entendi. E se o cargo do servidor estável for extinto? Acontece, né? O governo decide que não precisa mais daquele cargo. Ele é demitido? Não é bem demitido. A Constituição usa o termo colocado em disponibilidade, como diz o parágrafo 3º. Ele fica afastado do trabalho, mas recebendo um salário proporcional ao tempo de serviço. Ah, fica recebendo proporcional. Isso, até que a administração consiga aproveitar ele em outro cargo que seja compatível com o que ele fazia. E tem outra garantia. Se uma demissão for considerada ilegal pela Justiça, o parágrafo 2º garante a reintegração do servidor ao cargo original. Reintegração. E se tiver outra pessoa no lugar? Aí tem um procedimento. O eventual ocupante, se for estável, é reconduzido ao cargo de origem dele ou aproveitado em outro ou vai para a disponibilidade também. A prioridade é reintegrar quem foi demitido ilegalmente. Entendi. Então, recapitulando rapidinho, passamos pelos 3 pilares. Carreira e remuneração no 39, com as regras para definir salários, a ideia do subsídio, a vedação recente à incorporação de vantagens. Isso. Depois, o complexo artigo 40 sobre a aposentadoria, muito marcado pelas reformas buscando sustentabilidade, né? Com idades maiores, regras mais duras, mas com aquelas exceções pontuais e a obrigatoriedade da previdência complementar.
Exatamente. E por fim, agora, o artigo 41, que confirma a estabilidade depois de 3 anos e a avaliação, mas deixa claro que ela não é intocável. Pode ser perdida por decisão judicial, processo administrativo ou, o ponto crucial, por desempenho insuficiente. Perfeito. Essa visão geral mostra bem como a Constituição tenta equilibrar as coisas, né? A necessidade de ter um corpo de servidores que seja profissional, que tenha direitos assegurados, Uhum. com as demandas da sociedade e da própria administração por eficiência, por transparência, por responsabilidade fiscal. E fica claro também que essas regras não são pedra. Elas evoluíram bastante ao longo do tempo, refletindo as mudanças sociais e econômicas do país. Olhando para tudo isso, para essa evolução, fica uma pergunta no ar, né? Uma reflexão, talvez. Sim, fica. Analisando esses artigos, principalmente com as reformas recentes e essa pressão constante por um Estado mais eficiente, talvez mais enxuto, a questão que me parece emergir é: como é que esse equilíbrio delicado, sabe, entre garantir direitos e estabilidade para os servidores, que a gente viu, que é detalhado, mas também foi modificado, e a crescente cobrança por resultados, por adaptação, por controle de gastos, como é que esse equilíbrio vai continuar a ser ajustado e interpretado daqui para frente? É uma boa pergunta. Pois é, fiquei uma reflexão sobre o futuro dessa relação, que é fundamental, né, entre o Estado brasileiro e as pessoas que fazem ele funcionar no dia a dia.